Bom, meus irmãos, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao versículo 18. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós iremos expor o texto, os versos. O tema que me veio à mente quando meditei nessa passagem, preparando para o sermão: expectativa humana e a vontade de Deus. Veja, todo ser humano tem expectativa. Todo ser humano. Segundo a psicologia, são elas que dão sentido e propósito à vida. De fato, se a gente não tiver expectativa sobre a vida, a gente não vai ter razão. A gente não vai ter propósito de ser, o propósito de obter. Estou estudando com a expectativa de ter algo melhor. Estou casando com a expectativa de ter família. Eu vou trabalhar com a expectativa de sustentar a minha família. Então, todo ser humano tem expectativa, todos. Expectativa é a condição de quem espera para que algo aconteça. Então, ela é um pouco diferente da ansiedade, que até se parece expectativa e ansiedade. Só que a ansiedade, ela traz o futuro para o presente. E a expectativa já é se projetar para o futuro. É esperar que algo aconteça. É sonhar e desenhar que tal coisas eu faça. Então, a expectativa, ela é boa para termos propósitos. Seja na família, nos estudos, no trabalho, enfim, na vida. O problema é quando colocamos a expectativa como a senhora da razão. Aqui está o problema. O problema é quando a gente monta o nosso castelo e queremos que esse castelo seja esse castelo para a vida, que aquilo que eu pensei seja igual. Aí você coloca a expectativa como senhora. Se não for dessa forma, eu não vivo. Se não for do meu projeto, eu vou cair em pedaços. E aí você lança o futuro, uma construção do seu ser, da sua humanidade. E quando não sai da mesma forma, ou quando é frustrado os planos, ou quando alguém lhe atrapalha com seus planos, e as coisas não saem da maneira que você pensa, essa expectativa é senhora da razão da vida dessa pessoa. Dizem, e há o contraditório que Santos Dumont se suicidou ao ver a sua invenção, um avião, na guerra, e se isso for verdade, ele se suicidou ao ver a sua invenção na guerra, e se de fato foi isso, né? Existe outro estudo dizendo que não, havia outros problemas psicológicos. Mas se essa for verdade, então a expectativa para ele era a senhora da vida dele. Ou seja, ele idealizou na sua invenção, colocou a sua razão, a sua glória. Daqui a pouco sua glória estava sendo servido para a destruição dos próprios seres humanos. Na caminhada de fé, meus irmãos, o certo é que a senhora expectativa, quem está caminhando com Cristo, não é que ninguém que é crente não deve ter expectativa, porque nós somos seres humanos. Mas quando nós estamos em Cristo, a gente tira a senhora expectativa da cadeira e colocamos o nosso Rei da Glória no lugar da expectativa. Ela continua ali. Mas quem caminha com Jesus, aqueles que estão diante da sua palavra, submissos à vontade de Deus, a expectativa, ela tem o seu lugar próprio. Quem senta é aquele que é soberano. Quem senta é aquele que tem a história em mãos. O Pedro diz, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque se não der certo, quem está sentado no trono da vida, da razão, continua a ser Deus. Então aqueles que estão em Cristo, em tese, tira a senhora expectativa da cadeira e coloca o seu Senhor sentado lá e submisso à sua vontade. Porém, irmãos,
A gente sempre convida a senhora expectativa para sentar no lugar do nosso rei. Sempre nós convidamos, né? Quem é pastor, que vai andando aí, já vou completar agora, dia 30, 20 anos de pastor. E quem é pastor sabe muito bem, a gente vive com essa realidade humana, da nossa vaidade humana, com a fé, e essa é uma briga muito grande, e às vezes nós caímos, né? A gente fala que Deus é o Senhor da história, o Senhor da minha vida, daqui a pouco nós estamos tristes, nós estamos frustrados, desanimados, porque a senhora expectativa nos levou lá para cima, e quando isso não acontece, a gente caímos no chão, ficamos lá amargurados, aí vem as depressões. Olhando para esse texto, que é aqui que eu quero falar de expectativa e a vontade de Deus, a história que vamos narrar, estamos diante dos maiores profetas de Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, de um Zé Paraíba como eu estou falando de um profeta considerado um dos maiores da história de Israel. Ele vai passar desse limite de suas expectativas, e ele vai mergulhar, ele vai ser confrontado com a vontade de Deus. Esse texto toca em nós, toca em nossas vidas esse texto, porque quantos aqui são levados pelas expectativas e quando não acontece ficam tristes, desanimados? Quantos aqui? Nós, todos nós. Esses dois capítulos, o capítulo 18 e o capítulo 19 de 1 Reis, vamos ver Elias indo ao auge da expectativa. E depois vamos ver o próprio Elias, homem de Deus, no fundo do poço. Essa roda gigante que ele vai passar nesses dois capítulos. E isso aqui, irmãos, está escrito por nós, para você e para mim. O capítulo 18, 19 é para a gente, nós, que às vezes nós estamos aqui no auge, e a gente fala, é isso aí, eu nasci para isso, de repente, aí caem os castelos, e aqui Deus vai falar com a gente, da vontade que é soberana sobre as nossas expectativas. E veja, ao estudar essa passagem, 1 Reis, capítulo 19, a gente vai ser lembrado a dar glória ao mestre, e não os servos. O capítulo 19 nos mostra como Deus nos trata com carinho, paciência, quando passamos pelas profundezas do desespero e sentimos vontade de desistir. Quem está com vontade de desistir, irmão, não da fé, porque quem tem fé não desiste, mas quem está com vontade de desistir de coisas que está à vontade de Deus, é agora o capítulo 19 para nós. O capítulo 19 começa, veja o capítulo 19 começa, o profeta, o grande profeta Elias fugindo. Mas irmãos, mas por que ele está fugindo se é um grande profeta? Por que ele está fugindo se ele fazia milagres? Mas o capítulo 19 mostra Elias fugindo. Quantos de nós, irmãos, a gente está vivenciando ou já viveu o capítulo 19 fugindo? Querendo parar, querendo desistir, parou por aqui. Veja, por que Elias está fugindo? Veja, o profeta Elias, ele profetizou no reino de Israel. Lembra que eu falei que Israel se dividiu depois de Salomão? Se dividiu o reino do sul e reino do norte. Reino do sul ficou a família de Davi, e reino do norte várias famílias. O profeta Elias estava no reino do norte. O rei era o rei Acabe, o profano rei Acabe. Para piorar ainda mais, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, filha do rei dos reis sidônios. Esse casamento era um casamento político, que é normal que se fazia alianças, né? Apesar que Deus não detestava e não queria que Israel fizesse aliança, porque Deus é que governava a nação. Então Israel fez aliança, ele trouxe a Jezabel para o reino dele. E Jezabel era adoradora de Baal.
Em Israel, Deus disse: eu não quero outro Deus aqui, somente sou eu, o Senhor. E ele casa com uma mulher profana, idólatra, traz Baal para Israel, levanta altares nos montes, levanta profetas de Baal, profeta de Azera, que é outra deusa, e aí traz, profana a terra, o templo, e persegue os profetas de Deus. Eu queria que você folheasse a Bíblia, só para ver, antes do capítulo 19, veja como a nação estava totalmente depravada na idolatria. Veja, vá lá no capítulo 17, eu vou somente folhear, só para a gente ter a ideia que estamos passando na história. No capítulo 17, Elias se levanta sobre essa nação idólatra, e ele diz: olha, não, Deus não vai mandar chuva durante 3 anos. Capítulo 17, ele traz juízo de Deus para a nação. 3 anos, Baal era considerado o Deus da chuva. Aí Deus falou: tá bom, profetiza que não vai chover. Quero ver Deus Baal agora mandar chuva. Então Elias levanta o capítulo 17, e ele profetiza que não ia chover, e parou de chover. Dos versos 2 a 16, Deus leva Elias para ser sustentado por corvos e por uma viúva pobre, não faltou nada para ele. Enquanto Deus fechou o céu, Deus sustentava o seu profeta com uma viúva pobre e com corvos. No capítulo 18, aí você vai folheando aí a página aí, no capítulo 18, verso 19, depois de 3 anos de seca, Deus manda Elias se apresentar ao rei Acabe, e o desafia o rei para trazer os profetas de Baal para uma prova no Monte Carmelo. Quantos de vocês já sabem dessa história? Então Elias chega e chama o povo para o desafio, e diz: olha, rei, é o seguinte, traz os teus profetas, todos os teus profetas, e a gente vai clamar. Vamos preparar um altar aqui no monte, vamos trazer aqui os animais, vamos preparar o animal aqui no altar, que era o culto daquela época, né? E aí vamos clamar para ver quem é o Deus verdadeiro. O Deus que mandar fogo sobre o altar, esse é o Deus de Israel. Então aqui, o povo estava no meio, em dúvida: é Baal o Deus da rainha, ou é Deus, o Deus do profeta Elias? Então os profetas de Baal, Elias deu a vez, pode começar. Eles começaram a fazer o seu ritual, clamando por fogo a Baal, e não caiu nada. A vez de Elias, depois já de um tempo do dia, Elias assume, manda colocar água no altar. E aí, de forma irônica, como é que colocar água? Como é que vai pegar fogo, né? Então ele manda colocar água, restaurou o altar que os profetas de Baal não conseguiram, né? E aí diz a Bíblia que ele ora a Deus e cai fogo do céu. Meus irmãos, pense um dia maravilhoso para a expectativa de Elias. Pensa aquele dia, eu nem sei porque eu disse querendo ser jovem, né? Jovem nem fala isso. Então, pensa aquele dia, o dia maravilhoso, aquele dia, esse é o dia, deu tudo certo. Ele ora e a coisa acontece. O povo de Israel que estava olhando começaram a gritar assim: só o Senhor é Deus. Elias é hoje. Tudo que eu sonhei, tudo que eu projetei está dando certo. Graças a Deus. E para melhorar ainda, irmãos, no versos 41 ao 46 do capítulo 18, tem outra coisa. Elias sobe ao monte para pedir a Deus chuva. Caiu fogo. Já imaginou agora, irmãos, ele orar para cair chuva? 3 anos fechado. Aí Elias vai lá no monte, ora, e Deus manda chuva. Fogo e chuva cai do céu. Imagina Elias pensando: vai dar tudo certo, Israel vai se dobrar diante de Deus, Israel vai voltar para o Senhor. Oh, que bênção! Expectativa de Elias estava a 100 por hora. Talvez Elias pensou: não tem como dar errado, tudo que eu estou pensando vai ser realizado, está saindo tudo conforme que a minha expectativa imaginava. Até que, irmãos, o rei Acabe, quando viu aquele fogo do céu, o rei Acabe, quando viu a chuva cair, que Elias falou que ia orar, ele volta para casa,
Elias lá, vibrando. Amém, meus irmãos, que coisa boa, aleluia, Deus é fiel, uma festa lá. E o rei Acabe chega em casa e conta para sua esposa Jezabel o que tinha acontecido. Meus irmãos, Jezabel mataram os profetas dela. No verso 2 do capítulo 19, diz que Jezabel escreve uma carta. É agora que começa, irmãos. A carta dizia o seguinte, verso 2: que os deuses me matem. Ou seja, ela continua a confiar nos seus deuses, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Pronto, a cartinha. Elias aqui pulando de alegria, e a carta chegando. Irmãos, uma pergunta: por que Jezabel não mandou logo prender Elias e matá-lo? Porque Elias ia ser um mártir. A galera ia acompanhar Elias por ser um mártir. Ela queria tirar Elias de cena. E aí, meus irmãos, que a Bíblia diz que a carta chega, e Elias, com a sua expectativa, com a sua razão, com a sua alegria de realização, pega aquela carta e está escrito lá: eu vou te matar amanhã. Isso não estava nos planos dos castelos de Elias. A carta de Jezabel, irmão, cumpriu o seu propósito. Verso 3 diz que Elias fugiu. Vejam, irmãos, como fugir de uma rainha, como fugir por causa de uma carta, depois que o Senhor enviou fogo e água do céu. Como eu vou ter medo de uma carta, se o Deus que eu sirvo fez algo sobrenatural, derramando fogo do céu e água do céu? Como é que eu tenho medo de uma carta da rainha? Escute bem, irmãos. Charles Spurgeon, em relação a esse texto, ele diz o seguinte: Elias bateu em retirada diante de um inimigo derrotado. Como ele sai de cena? Se o povo estava louvando a Deus, se eles estavam derrotados, como é que ele sai? Veja, o profeta vivia pelas expectativas, nesse caso, e não pela fé. Deixou a senhora, a expectativa, assumir o lugar do seu Senhor. Ele idealizou, ele planejou, ele que pensou com as suas forças que ia restaurar e consertar Israel. Quando ele vê aquela carta, talvez ele imaginou: acho que a rainha vai se converter também, depois que ela ouvir essas histórias. Ele viu que ela não se converte. Talvez, irmãos, no verso 3 ao verso 8 do capítulo 19, Elias agora está fugindo da cena do milagre, e fugindo com a profunda depressão de querer sair da vida, de querer apagar, de querer se esconder. Talvez essa depressão surgiu da confiança grande, inspiradas em milagres. Talvez, irmãos. Talvez que a razão, a alegria do seu ministério era naquela realização do milagre. Então ele estava provavelmente jogando todas as suas fichas no milagre, e não no seu Senhor, que tem um plano. Ele é soberano, governador de todas as coisas. Elias, ele escreveu a sua história e esqueceu de meditar que não é ele que escreve a história, que há um Deus eterno que escreve e é soberano. E quando aquilo não deu certo, quando aquilo saiu do seu controle, que talvez ele pensava: eu quero que a rainha se converta, e ela não se converte, quer matá-lo, sai do seu controle, ele sai de cena. Ele sai da rota da vontade de Deus. Deus queria ele lá, ele sai fugindo, porque ele queria fazer da maneira dele, ele pensava da maneira dele, ele pensava que as coisas estavam fora de controle. E no verso 9, irmãos, aí vou começar a expor ali, Elias vai para dentro de uma caverna. Verso 9 diz assim:
Aqui, ó. Ali entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Veja que aqui é uma pergunta, ao mesmo tempo é uma repreensão implícita. Era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: o seu lugar é lá em Israel, e não aqui nessa caverna. Observe, meus irmãos, a tranquilidade de Deus na pergunta. Quem estava desesperado era Elias. Elias, na mente dele era: e agora? Israel está sem profeta, e agora não vai dar certo, Israel não tem jeito, e ele entra na caverna, está tudo acabado, e Deus chega na tranquilidade e diz: o que fazes tu aqui, Elias? É como se a casa, o gás da cozinha estivesse tocando fogo, e aí o seu esposo está na sala, e o gás lá pegando fogo. Ou seja, Elias pensava que o mundo estava desabando, que não havia controle, que as coisas agora permanecem da mesma forma. E Deus: que fazes tu aqui, Elias? Com muita tranquilidade Deus pergunta a ele. Veja, e aí Elias responde a Deus. Veja, verso 10, Elias responde e diz: ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. É verdade, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Observe algumas coisas aqui, irmãos. Ele está dizendo a Deus o porquê está na caverna. Observe, ele diz: eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. É verdade, é verdade. Elias era um profeta fiel a Deus. Segundo, ele diz: o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo. É verdade, Deus só. É verdade, é verdade. E ele diz: olha, eles derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Aí Deus: sim, é verdade. Veja que o não justificar, Elias deixa a sua expectativa assumir o lugar de Deus. Quem deveria estar incomodado era Deus e não Elias. Então Elias, nessa ansiedade, o povo quebrou, o povo matou os profetas, e Deus: sim, certo, tudo bem. Veja que aquele dia para Elias, o dia do fogo do céu, da água, da chuva, ele diz: é o dia, aquele dia, Deus, é o dia perfeito. E não foi. E Deus, se Deus fosse eu diria: e daí? Porque ele construiu, jogou todas as suas fichas naquele capítulo 18. Veja que Elias assumiu um fardo que não é dele, mas ele estava querendo mudar tudo dentro do seu controle. Ele estava querendo consertar Israel da maneira dele. Isso tem muito de nós, irmãos. Quantos de nós queremos que as coisas funcionem conforme o controle das minhas mãos? Quantos de nós pagamos pagamos o preço de não esperar, e de repente aquilo que eu idealizei eu não vou querer mais saber, eu vou para a minha caverna? Quantos de nós? Quantos ficam desanimados porque tal coisa não acontece? Isso não é nosso, isso é dele. Mas Senhor, os ímpios estão aí zombando de Ti, eu não aguento, mas isso não é nosso, é dele. Isso pode estar fora dos meus planos. A vida cristã, irmão, não é a varinha mágica. Eita, o que eu tocar vai abençoar, o que eu tocar vai abençoar. Toca nas contas para ver se ela muda. Observe que no final da reclamação dele, ele diz: eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Essas duas expressões, eu sou o único que sobrou, estão querendo me matar. Elias deseja meter a mão no volante de Deus. É como se ele dissesse a Deus: Senhor, a tua obra vai parar porque ela depende de mim. Somente eu sobrei, estão querendo me matar. Senhor, eu sou o último aqui, eu sou tua esperança para resolver aqui.
A resposta de Deus, irmão, para essa expectativa de Elias vai ser surpreendente. Deus vai mostrar para Elias quem ele é. Deus vai mostrar para Elias: ô criança, ô jardim, olha, senta aí porque eu vou te mostrar quem eu sou. Veja, no verso 11, Deus faz o seguinte: o Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Ele começou a andar, indo para o monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Verso 12: depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. Preste bem atenção. Elias lá achando que era a última cocada do mundo, e ele achando que vai acabar tudo. Aí Deus: vem cá, jovem, vem aqui para frente, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu domino a natureza. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: você acha que as coisas estão fora do controle, que vai acabar, que Israel, você acha que Israel está solta, querendo fazer da sua maneira? Eu domino o vento, o terremoto, eu domino o fogo. Deus está mostrando 3 coisas que são indomáveis. Ninguém controla o vento. Se tem uma coisa que piloto de avião tem respeito, é pelo vento. Quando ele vai descer, quando vai subir, ele respeita o vento, porque ninguém controla vento. Ninguém controla um terremoto. Alguém pode até se preparar, feito o Japão, mas ninguém controla. Ninguém controla o fogo, no sentido de vamos dominar o fogo. Deus está dizendo para Elias: você acha que Israel está fora do meu controle? Se eu domino aquilo que é indomável, imagine Israel que está nas minhas mãos. Às vezes a gente quer que as pessoas se convertam, porque eu estou querendo que se converta. Não é a sua área, isso pertence a Deus. Deus domina a minha situação. Deus domina a situação perversa que eu esteja passando. Nada fora do seu controle. Não há nada nesse mundo que Deus não controle, que Deus não domine. Deus estava dizendo para Elias: você acha que eu sou você, que acha que acabou tudo porque não deu certo? Não há nada solto, porque eu controlo a história, eu domino tudo. Você pode dizer amém, meus irmãos? Depois que Deus mostrou o seu controle da natureza, ele pergunta para Elias, verso 13: quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Esse cobrir o rosto aqui é de temor, de medo, que era um costume oriental. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse novamente, uma repetição: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, Elias, tu vem dizendo que as coisas estão fora do controle. Veja que essas coisas eu tomo conta: terremoto, fogo, vento. Tu está fazendo o que aqui, meu filho? A ideia é que Elias, enquanto está saindo da caverna, ele viu tudo isso: terremoto, vento, fogo. E o Senhor pergunta a ele novamente, uma repetição: o que você está fazendo aqui? E ele vai responder no verso 14 do mesmo jeito: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou seus altares e matou teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. A mesma resposta. Somente para informação aqui, irmão, nesse verso, alguns poucos comentaristas acham que o escritor quis repetir, ele quis repetir na narrativa, foi de propósito a repetição, mas outros acham que não. De toda forma, a essência do versículo, da passagem, é o diálogo. Deus está dialogando com Elias. Então o Senhor mostrou a Elias que ele governava a natureza, e vai mostrar para Elias que governa o reino dos homens. Veja, Deus mostrou: olha, está vendo esse coisa indomável? Eu controlo. Quem é Israel na minha mão? E agora ele vai mostrar que ele governa os homens. Veja, o verso 15, ele diz: então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco,
Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Veja, duas observações antes de passar para frente. Primeira observação, veja que coisa interessante com essa expressão, volte. Ou seja, volte a executar o meu plano, você tem que apenas me obedecer. Esse volte é uma repreensão. Quem mandou você, menino buchudo, sair do lugar? Você acha que eu me dobrar aos seus planos? O meu plano continua perfeito, volta para o plano. É assim que a gente faz. Quando nós estamos aí diante de Deus, a coisa não dá certo, e aí vou parar, volta para a vontade de Deus, ao controle de Deus. Uma segunda observação desse verso, parece que a palavra unção, que ele está mandando, Deus está mandando ungir, né? Ele vai ungir aí o rei da Síria e mais dois. Me parece que não é a unção propriamente dita que ungiu os reis. Aqui é mais uma proclamação, talvez, provavelmente. Então veja que aí Deus continua a orientá-lo. Eu quero que você vá ungir o rei, vá ungir Hazael para o rei da Síria. Verso 16, ele continua: unja Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta, para ficar no lugar de você. Escute bem, irmãos. Diante desses versos, estou indo para o fim. Primeira coisa a observar é que Deus controla o mundo dos homens. Porque Deus está falando para eles assim. Enquanto Elias imaginava que o dia do Monte Carmelo, do fogo do céu, seria o dia da redenção de Israel, Deus já sabia que Israel não ia se converter pelos milagres, e sim pela disciplina. Enquanto Elias estava aqui, vivendo aquele mundo ali, 600 e poucos anos antes de Cristo, estava aqui, pensando que ali seria a restauração de Israel, Deus estava fora do tempo. Deus já enxergava que Israel não ia se converter. Israel não estava solto, haveria uma disciplina contra ela. Veja, enquanto ele pensava isso, Deus estava tranquilo. Observe as pessoas que ele vai ungir, para vocês manterem uma ideia. Primeiro foi Hazael, para rei da Síria. Mas quem é Hazael? Hazael, ele vai ser rei da Síria, e lá na frente a Síria vai atacar a Israel. Veja, eu vou disciplinar Israel, já está no meu plano. Então vai ali, unge Hazael, porque ele vai ser o rei da Síria, e ele vai disciplinar Israel, ele vai perseguir Israel, vai ser disciplina. Veja que não está solto, já está no plano de Deus. Sabe aquela mulher que você tem, que organiza tudo, e que você chega, ei, e aí, está faltando isso? Não, minha filha, já está tudo pronto. Antes de você pensar o que ela já faz. Elias com a expectativa, está faltando, está nada faltando, vai ali em Hazael, unge Hazael como rei da Síria, ou proclama Israel, Hazael, rei da Síria, porque lá na frente, em 2 Reis vai dizer, que a Síria vai disciplinar Israel por causa dos pecados que comete contra Deus. O segundo que ele manda ungir é o Jeú. Jeú vai ser o novo rei no lugar de Acabe. Vai lá em Jeú, disciplina, proclama lá em Jeú. Por que Jeú? Porque Jeú vai atacar Israel. Jeú vai tirar, vai matar Acabe, vai matar Jezabel. Ou seja, meu filho, não tem nada fora do controle, já está tudo pronto. Tudo pronto, tudo governado. E o terceiro a proclamar a unção é Eliseu. Eliseu, vai lá, unge Eliseu em teu lugar. Veja, Deus vai explicar o porquê desse ungir. Veja, verso 17 diz: as pessoas que não forem mortas por Hazael, rei da Síria, futuro rei da Síria, serão mortas por Jeú. E todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Elias, tu acha que Israel vai ficar solto assim, Elias? Na tua expectativa, por causa dos milagres? Vai não, minha filha. Já está tudo no plano, meu filho, vá. Esses três aí vai trazer disciplina. E é fato, Israel foi disciplinada, levaram tudo de Israel, mas depois voltaram forte, né, para adorar ao Senhor. Então veja que tudo está dentro de um plano. É preciso aqui explicar
que Hazael era servo do rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria na época. Jeú era um capitão do exército quando ele foi ungido, e Eliseu. Observe, meus irmãos, que Deus tem o controle de tudo. Daniel já disse: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Dessa forma, Deus mostra para Elias que ele governa a história dos homens. Irmãos, preste bem atenção. Deus não tem expectativa, Ele já está no futuro. Você e eu que temos expectativas, a gente idealiza, é normal, mas Deus não tem expectativa. Deus já tem a minha história na mão dele, Deus já tem a sua história na mão dele. Quando ele fala assim: confie, lançai sobre mim, entrega ao Senhor o teu caminho, porque ele já tem a história, ele já está na história. Não há nada que surpreenda a Deus, nada, absolutamente. Veja que os profetas dele estavam sendo perseguidos, ele estava lá governando, mesmo perverso, liderando a Israel, Deus estava governando. Duas coisas que eu queria iluminar antes de terminar. Primeira, eu não achei nada que me convencesse o porquê Deus substituiu Elias por Eliseu. Eu não achei. Claro que não há nenhuma clareza do texto para mostrar o porquê Deus trocou. Alguns falam porque Elias não podia voltar para Israel, e aí ia ser perseguido e ia dar certo. Eu acho que isso é muito fraco para um Deus que controla todas as coisas. Não tem nenhuma justificativa plausível o porquê substituiu por Elias. Não tem, eu não encontrei. Eu vi algumas, mas eu não achei. Claro, irmãos, que eu tenho a tentação de falar, de pregar, falar assim: sabe por quê? Sabe por quê Deus trocou Elias por Eliseu? Porque Deus queria mostrar para Elias que não era o último, que Deus ia levantar o seu profeta. Eu podia ter essa tentação, mas não vou cair nessa. A gente tem que ser justo diante do texto que nós estamos expondo. Uma segunda observação, talvez a gente ache esquisito, não é? O matar. Poxa, matar a Israel, matar os profetas de Baal, é muito esquisito para a época de hoje. Sim ou não? É esquisito. Deus está mandando matar. É preciso que esse entendimento a gente volte para aquela época. Aquela época havia soberania das nações, cada rei tinha o seu governo. Israel era teocracia, o rei consultava o Senhor, havia a justiça daquela época era dente por dente, olho por olho, ou seja, se matava. Mas isso mudou no sentido da aplicação da lei, mas a lei é a mesma. É tanto. Nós somos punidos hoje como? Quando nós transgredimos a lei, pagamos multa e cadeia, porque a lei diz isso. Mas naquela época não, naquela época era morte de vida. Então não havia essa coisa assustadora. Nos Estados Unidos tem estados que matam o crime, dependendo do qual. Então cada nação tem a sua forma de justiça, e essa era a forma de justiça naquela época. Deus era o dono da terra, o povo era rebelde, pertencia a ele, e ele disciplinava dessa forma. E aí, terminando, meus irmãos, verso 18, Deus mostra que ele está operando mesmo que o mal venha atormentar. Veja o verso 18, assim eu termino. No entanto, olha o que diz o texto: fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Aqui Deus está mostrando duas coisas, além de mostrar ao profeta Elias: eu controlo a natureza, eu controlo os homens. E aqui ele está mostrando duas coisas. Primeiro, a expectativa frustrada de Elias o leva a pensar, primeiro, que ele estava só, não foi? Eu estou só, Senhor. A segunda é que ele poderia ser morto. Aqui Deus responde. Primeiro ele diz para Elias: você não está só. Abacuque, o mordomo do rei Acabe, veja,
o mordomo que servia ao ímpio rei Acabe. Esse cara, perto do demônio lá, ele guardou os profetas de Deus. Enquanto a lei mandava matar, esse cara que era assim com o rei, com o poder que ele tinha, ele guardava os profetas para ninguém tocar nele, mas ninguém sabia. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Você pensa que está só, meu filho? Você acha que você está só? Pois dentro do mal, eu opero dentro do mal. Enquanto o rei Acabe do mal está perseguindo os meus servos, lá dentro eu mudo os corações. Eu mudo o coração, que foi o caso de Abacuque. Eu mudo o coração para cuidar daqueles que eu quero que cuide. O que Deus está ensinando a gente aqui, irmãos? Mesmo que o mal esteja dominando, perseguindo, batendo, Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Se nós somos fiéis ao Senhor, Ele continua. Apesar que Acabe e Jezabel estejam reinando, Ele levanta os Abacuques para cuidar do seu povo. Segunda coisa que Ele diz: eu vou ser morto. Veja, Deus é capaz. Se Deus é capaz de guardar os seus servos diante do reinado de Acabe, como que Elias seria morto se Deus cuida? Elias, tu acha que vai morrer? Eu tenho 7.000 nesse reinado aí de Acabe. Eu tomo conta de 7.000. Eu concluo esse sermão, irmãos, dizendo a todos que Elias é gente como a gente. Apesar que Elias é reconhecido nas escrituras, veja, João Batista, os fariseus reclamaram de João Batista. Veja como eles reclamaram: por que batizas, se tu não é Cristo e nem Elias? Veja, Elias é a consideração. Jesus, ele mesmo, no Monte da Transfiguração, quem apareceu lá? Elias, foi? As pessoas quando olhavam para Jesus pensavam: é o Elias. Você vê como Elias tinha sim um servo de Deus. Apesar de sua importância, o escritor Tiago escreve: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias tinha expectativa. Você acha que Deus não é poderoso para cuidar de você, meu irmão? Você acha que Deus não é poderoso para cuidar da sua vida? Você acha? Pastor, ninguém aqui está me ajudando, eu estou vendo, vai fechar tudo. Você acha que Deus, que controla os céus e a terra, que domina tudo, tudo está em harmonia, você acha que o próprio Jesus falou: olha, se o Pai alimenta os pássaros, quanto mais vocês. Será que Deus não está controlando, irmãos? Veja, Elias talvez achou que Israel podia viver dos milagres. Eu vi ontem a letra de um cantor famoso, uma música que ele fez: eu vivo de milagres. Viver de milagres. Os 7.000 que Deus guardou no reinado de Acabe não vivia de milagres, era de choro, mas eles viviam de fé. Enquanto Acabe levantava os altares de Baal e matava seus profetas, os 7.000 viviam pela fé. Estamos aqui guardados por Deus. Eu não abro mão de Deus. Eu não vou jogar a minha fé para adorar a Baal. Eu vou adorar meu Deus, mesmo que o mal esteja reinando. Eu vivo pela fé e não pelos milagres. Talvez Elias olhou: eita, esse milagre vai restaurar Israel. Não restaurou, porque servo de Deus não vive de milagres, vive pela fé. Porque um milagre você glorifica a Deus. Poxa, que bênção! Quantas pessoas, irmãos, a gente passou por nós, eu e a Carla, que a gente ora, a pessoa está restaurada e depois está tudo tranquilo, cai fora. Tolice é a igreja pregar em suas igrejas aí, pregar o tema principal: venha viver milagres, venha viver Deus. É Ele que tem que viver, porque se não cair fogo, se não cair chuva, Deus vai me sustentar com os 7.000.
e eu vou adorá-lo sem milagres, como esses 7.000 adoraram ao Senhor. 7.000 não viu, esses 7.000 estiveram nos 3 anos sem chuva, mas continuaram pela fé. Ninguém vive pelos milagres. Os milagres são bênçãos de Deus para nós, amém, mas milagre não salva, milagre não dá sustento, e um monte de crente atrás de milagres. Eu venho aqui por causa do meu milagre, eu estou aqui por causa do meu milagre. Seu milagre é a fé que Deus lhe deu, para sustentar, para suportar a adversidade. Milagre não segura ninguém na hora da adversidade, mas na hora da adversidade a fé sustenta. A fé que a gente não vê que as coisas, mas eu acredito que as coisas possam acontecer. Deus sustenta os seus servos através da fé. É a fé que nos sustenta. Os 7.000 que Deus guardou no reinado de Acabe não vivia de milagres. Escuta a voz de Deus, irmãos, para você e para mim nessa manhã. Que fazes aqui, minha jovem, meu jovem? Volta para a estrada e anda na fé juntamente com os 7.000, debaixo de uma adversidade. Ele continua sendo o Senhor da natureza, o Senhor dos homens e o Senhor dos 7.000 que viviam da fé. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Oh Deus, obrigado pela tua palavra, que falou ao meu coração ao meditar nessa palavra. Obrigado por me mostrar o lugar da minha expectativa. Obrigado por me ensinar que se não acontecer aquilo que eu sempre desejei ou sonhei, se não acontecer, o Senhor continua sendo Deus, o Deus que sustenta 7.000 debaixo da adversidade. Obrigado por saber e conhecer quem Tu és, saber que os espinhos que vêm ao caminho, como o apóstolo Paulo, não nos afasta, na verdade nos ensina que é pela graça. Nos ensina que quando nós estamos fracos, é quando estamos fortes, porque o Senhor nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Obrigado, Pai. Obrigado por saber, ó Deus, que o Senhor, Deus, não está desesperado com a nossa história. O Senhor está na sua soberania, Senhor, controlando tudo. Até vendo o mal, o Senhor se levantar, o Senhor tem controle de todas as coisas. Me perdoe por não confiar nessa soberania. Me perdoe pelas minhas cavernas. Me perdoe meu sentimento de desistir. Me perdoe por ter jogado a minha razão na minha expectativa, como se a razão da vida fosse isso. Tu és a nossa razão. Tu és a nossa razão. As minhas expectativas eu coloco em Tuas mãos. Irei correr atrás delas. Mas a Tua vontade é muito, muito melhor do que as minhas expectativas. Bendito seja o Senhor. Na alegria e na dor, o Senhor me mantém pelo Teu Espírito Santo na caminhada de fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.